Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, igreja. Que chuva maravilhosa, né? O Senhor tem agraciado a gente com muita chuva. O melhor de tudo é que a nossa igreja tem telhado. Que já está arrumadinho. Olha que bênção. Deus só manda chuva quando a gente tem telhado. Amém? Queria pedir para todos se sentarem, por favor. Eu gostaria de uma reflexão. Tem cadeiras aqui. Gostaria de uma reflexão sobre pensamentos. Eu imaginei uma pessoa sentada aqui cantando Caetano Veloso. Sabe? Quem sabe cantar aquela música Caetano Veloso? O pensamento parece uma coisa à toa. Já conhece essa música? Mas como é que a gente voa quando começar a pensar? Conhece essa música? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Só quem tem mais de 30 conhece. Galera da minha... Pois é, a faixa. E aí o pensamento vem na tua vida. Pois estamos juntas, tá vendo? O pensamento vem na sua vida, na sua mente, na sua cabeça. E você nem dá valor. Você nem se preocupa com isso. A maior parte das pessoas que eu pastoreio tem um problema inicial na sua vida espiritual com os pensamentos. Então você pode pensar, mas isso não é uma parte importante que eu tenho que levar em consideração. Eu quero dizer para você que é fundamental. Deixa eu te explicar por quê. Vamos abrir a Bíblia? Salmos 101, versículo 4. Salmo 101, versículo 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Então, quando no seu coração e no seu pensamento, você começa a trazer coisas, você começa a pensar coisas ruins sobre as pessoas, sobre você mesmo, sobre a sua vida, o que você está fazendo com o Espírito Santo de Deus? Você está afastando. A influência que o Espírito Santo poderia estar exercendo na sua vida está sendo afastado pelo quê? Pelo quê, hein? Pensamentos? Qualifique-os, por favor. Ok. E esses maus pensamentos, eles têm uma tendência a servir de bateria. Quem conhece bateria recarregável? Quem tem paciência de recarregar? Você compra paciência. Olha, você compra pilha igual bicicleta ergométrica. Alguém sobe na bicicleta dentro de casa? Quem faz isso? Não faz. Isso é só uma esperança de fazer exercício. No início é empolgado. Você fica todo empolgado, depois não faz. Então, ao recarregar aquela bateria para o inimigo, ele vai enchendo você com os pensamentos, e aí ele vai se alimentando daquilo. Logo, os teus pensamentos não estariam voltados para o mal, mas por você cozinhá-los em banho-maria. Sabe aquela coisa, o que a pessoa pensa de mim, o que ela pensou, o que deixou de pensar, e o que eu vou fazer. E aquele pensamento vai dominando você. De repente você cai em si. E você pensa, o que eu estou pensando? Você já pensou no que você está pensando? Não, fala a verdade. Você pensa muito tempo para depois cair a sua ficha de que tudo que você está pensando é errado. Não está dando fruto. Mas você não avalia isso depois de você passar um tempão pensando errado. Agora já passou, já pensou. E agora, o que você faz? Pergunta a pessoa que está do seu lado, o que você faz? Eu quero só saber se está todo mundo recebendo mesmo. Igreja pequena é boa por causa disso. A gente olha nos olhos, né? Aí vai lá, pensa,
no tanto que nessa semana você pensou. Tá, tudo bem. Eu continuo pensando bem de você, Vinícius. Pensa tudo que você pensou durante toda essa semana ruim. Bem ruim. Na verdade, muito ruim. Tá? Pensou agora? Agora, vamos imaginar que esse pensamento que você teve essa semana, nesse início de semana, só está iniciando a semana, fosse uma pilha recarregável, que pudesse nutrir o mal de ter o poder de jogar eletricidade em coisas ruins para a sua vida. Como estaria essa pilha? E tem pessoas que falam, não, mas qual o problema de pensar? Pensar não morde, pensar não mata. Pensamento destrói. Sabia disso? E é interessante que Jesus, em todos os momentos que você for ler a Bíblia, Jesus conhecia o coração e os pensamentos das pessoas. Isso era um dom. Você imagina uma pessoa que tem um dom, chegar perto de você e conhecer os seus pensamentos. Como é que você ia agir com essa pessoa? Você pensa bem, saiu de perto. Então, eu quero dizer para você que quando você conhecer uma pessoa que faça isso, talvez essa pessoa não vai dizer para você os seus pensamentos maus, mas você poderia ensinar para você mesmo que esses pensamentos estão destruindo você. Vamos abrir a Bíblia em Salmo 49, versículo 3. Salmo 49, versículo 3. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Logo, se você está meditando ao longo dos seus pensamentos, observando os seus pensamentos, vendo para onde eles estão indo, aquilo que vai estar cheio o seu coração, vai falar a sua boca. Então, é tão importante o pensamento, porque ele era a origem de todo o pecado. Sabia disso? Antes de você pensar, você tem o ânimos, aquele pensamento da situação errada. E aí é um passo entre você ter esse pensamento da situação errada e efetivamente fazê-lo. Mas enquanto está no pensamento, enquanto está no ânimos, enquanto está ainda naquele profundo ser do seu ser, o pensamento, ele não tem poder. Ele não tem o poder de fazer nada para você. Ele só passa a ter o poder quando diante daquele pensamento você o mantém. Entende? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Manter um pensamento errado significa dizer para você mesmo que você não consegue dominar aquilo que você pensa. Aí você pode me dizer, eu consigo dominar o que eu penso. Eu consigo. Consegue? Não consegue. Porque é um exercício tão difícil a gente parar de pensar numa coisa, principalmente uma coisa que a gente fica chateado. Você está chateado com uma coisa, aquele pensamento vem o tempo todo. O tempo todo. Até que você consiga consumar aquele pensamento numa ação. E essa ação vai limitar o seu processo. Porque finalmente aquele pensamento amargo, ruim, difícil, dominou você. Aí as pessoas pensam, mas por que pensar no meu pensamento? Porque existe um controle do seu pensamento que você precisa exercer. Existe uma necessidade,
uma necessidade física e espiritual de dominar o seu pensamento. E eu vou dizer para você que no campo espiritual, as coisas que mais nos influenciam, a coisa, se não for a maior, é o seu pensamento. Ali você é tragado, ali você fica limitado, ali o domínio do medo, ali a sua incapacidade de gerir pensamentos bons. Viu? Essa aula é para você. E aí você entende, entendo. Agora eu entendo que todo esse pensamento que eu tive desde o início da semana pode influenciar o resto da minha semana e pode influenciar a minha vida. Sim. Então, onde seria o lugar onde mais nós deveríamos dominar sobre? Não só nas nossas ações, mas antes das nossas ações vem o pensamento delas. É o que precede. Precede, o pensamento vai preceder o quê? Uma ação. E provavelmente, a ação de cair. E provavelmente você vai entender que o pensamento, ele tem um controle. E eu pergunto a você, quem controla os seus pensamentos? O remédio, pastora. Eu tomo uma bolinha e beleza. Eu fecho os olhos e só quero dormir. Ante tudo. Escuta. É fácil fugir de você mesmo. Basta Deus mandar você para fazer uma coisa e você vira e faz outra. Se você fizer outra coisa, você está fugindo, portanto. O seu pensamento não vai estar naquilo que Deus está comandando você. Seu pensamento está fugindo. E às vezes você vai fugindo da vontade de Deus, fugindo da vontade de Deus. Chega uma hora que você está tão enrolado que você nem sabe exatamente como você fez, mas você está se sentindo no lugar errado, fazendo a coisa errada, na situação errada. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque aquele pensamento lá atrás que você podia ter dominado, aquele pensamento lá atrás que você tinha que se permanecido fiel e firme, você não permaneceu. Logo, aquelas circunstâncias tomaram conta de você, aquelas circunstâncias fizeram você crer que era um caminho, você andou naquele caminho e deu tudo errado. Mas será que se a gente colocar o nosso pensamento, se nós colocarmos o nosso pensamento constantemente, firmemente, nas coisas certas de Deus, eu quero dizer para você o que é uma coisa certa. Porque coisa certa pode depender do ponto de vista. Não é verdade? Uma pessoa que está acostumada a enganar as outras, a coisa certa a fazer é o quê? Ótimo. Se você está acostumado, ou conhece uma pessoa que está acostumado a ficar triste, ou achar que o mundo inteiro é culpado da sua tristeza, pergunta a pessoa do seu lado se você conhece uma pessoa assim. A coisa certa é culpar os... Vou perguntar de novo. A coisa certa, então, para aquela pessoa é culpar os outros. Todo mundo é culpado, menos você. Você já se viu numa situação dessa? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 22, 37. Se o pessoal de Búzios entrar, ou a Gina, quero muito falar com ela, tá? Não sei se a gente tem controle sobre isso, mas quero mandar um recado para uma pessoa em Búzios. Mateus 22, 37. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus 22. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Logo, você está amando quem? Só hoje. Vamos tirar hoje.
Só hoje eu pergunto a você se em algum lugar Deus teve um lugarzinho no seu coração, no seu pensamento hoje. Ele dominou o seu pensamento hoje só um pouquinho, dominou? Que coisa, que difícil, né? Porque dominar mesmo é controlar completamente o que você está pensando, há uma entrega completa em que você só consegue pensar aquilo que Deus quer que você pense. Deus vai querer que você pense errado das pessoas? Deus vai querer que você pense mal das pessoas? Deus vai querer que você fique com raiva das pessoas? Deus quer nutrir pensamentos de derrota? Logo, se essas coisas não estiverem acontecendo, mas você estiver cheio de fé, cheio de visão, e só alegre e feliz, querendo cantar, no meio da chuva, Deus está com você, seus pensamentos totalmente entregues ao Senhor. Eu quero saber hoje, em que momento isso aconteceu. Então, nós podemos dizer que aquele mandamento tão simples, um mandamento tão simples, a gente não prestou atenção nisso, que tinha o tal pensamento. E você acha que o pensamento não é nada? Pois ele é o tijolo que vai construir os teus sonhos. Mas tijolo do nada é nada. Tijolo de ira é ira. Tijolo de fé é construção mental, pessoal. Eu declaro sobre a sua vida que você vai mudar. Eu declaro sobre a sua vida que você vai conquistar. E aí você começa a declarar. E aí você começa a enxergar que o teu pensamento precisa ser nutrido por coisas de Deus. E essas coisas, quando vêm, elas são poderosas para quebrar fortalezas do seu coração. Você já chegou perto de uma pessoa e começou a declarar: puxa, você é uma pessoa tão positiva, você é tão inspiradora, você é uma pessoa que realmente é uma pessoa tão amorosa, que gosta tanto de ajudar os outros. Aí você vai: eu sou amorosa, eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa legal. Aí vem uma outra pessoa e fala: você está grávida? Eu estou grávida, eu estou gorda, eu sou horrível, eu sou horrível. A hora o pensamento vem, bipolaridade, já viu como é que é? Aquilo, você está se sentindo grande, porque o alimento dos seus pensamentos foram de coisas que você aceitou e foram boas. Mas e quando os pensamentos, ou pessoas, ou palavras, falam situações de derrota para o seu coração, ou você mesmo, fala para você mesmo: você é um fracassado, você não vai conseguir, vai estar tudo errado, você vai morrer. O que você faz? Faz um seguro de vida. Está pensando que vai morrer, faz o seguro de vida. Mas não fazendo o seguro de vida, o que você tem que fazer? Não entendi. Ah, que bom. A Dani está aqui, a Dani Braz está assim, puxa, primeiro lugar na PUC. Então, pós, ela já fez pós, inclusive. Então, a relação do pensamento é uma relação muito determinante. Você precisa prestar atenção no que você pensa. E prestar atenção no que você pensa é avaliar que as coisas que você está pensando podem te levar para um lugar de desequilíbrio. Você conhece pessoas desequilibradas? Ou você já ficou alguma vez? Tem gente que fica desequilibrada por causa de barata. Outros por causa de marido. Outros por causa de namorada. Ou sei lá por que você vai ficar desequilibrado. Outros porque não venderam a casa. Deixa eu dizer para você. O seu pensamento vai tornar você a pessoa que vai passar por todas as batalhas e situações difíceis, mantendo firme a consciência de que Deus está no controle. Por quê? Porque se você alimentar a sua mente com essas palavras, com esses pensamentos, e ficar repetindo isso dentro de você, é um processo de escolha. Dois pensamentos não podem ocupar o mesmo lugar. Isso também serve para o pensamento. Acabei de
Já acabei de imitar uma lei. Então, espiritualmente, se você está pensando em coisas que vão dar certo, pensando em pessoas, projetando a sua vida para o melhor, Deus é fiel, eu não tenho conhecimento do que está acontecendo, mas Deus sabe. Eu confio em Deus. Ele vai me dar uma saída. Isso vai acabar. Em algum momento isso vai acabar e eu vou entender por que isso está acontecendo. E vai acontecer. Até hoje, na minha vida, eu nunca deixei de entender algo que Deus queria me ensinar. Nunca. Às vezes eu fico tão chateada porque Ele não abre a porta que eu quero. Eu fico tão chateada com Ele, mas eu quero aquela. Aquela eu não dou. Eu quero aquela eu não dou. Fico teimando com Ele, até o momento que Ele me dá uma coisa muito melhor. Ai, eu nem achava que merecia isso. E eu falo, finalmente, eu digo, Senhor, eu acho que você estava certo. Desculpa a minha teimosia. Mas a verdade é que leva anos para você acreditar que verdadeiramente Deus quer o melhor para você. Mas como assim? Sempre que você segue Deus, tudo dá certo. Sempre quando você não segue, tudo dá errado. Não seria tão fácil a gente saber isso? Não, não é. Tem gente que eu pastoreio pelo menos há 18 anos e falo a mesma coisa e a pessoa fala, entendeu? Entendi. Não fala entendeu porque seria um erro de português, mas fala, entendi. Aí sabe o que elas fazem? Adivinha? A mesma coisa. Isso é culpa do pastor, não tem poder, não tem unção. O pastor não tem unção. É fácil você achar que a situação da sua vida depende dos outros, mas na verdade depende de você. A verdade é que em algum momento você vai ter que esclarecer que aquilo que você está inserindo dentro de você ou pode destruir você ou pode fazer você sair do lugar que você está e ser feliz. Você acha que você é capaz de ser feliz? Porque às vezes o pensamento está totalmente... Tem gente que nem olha para mim. Ai, não é para mim, isso não é para mim. O pensamento só está cheio de pensamentos ruins, só está achando que você nunca vai conseguir. Me diz, como é que você consegue pensando assim? O que você vai conseguir pensando assim? A gente fica até vermelho. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você participa desse momento, irmão? Hein? Eide, olha para o outro lado, Eide. Só olha para Dani. O Eide é muito tímido, ele não olha para o lado. Olha para o outro lado. Assim. Então, quando você envenena a sua mente, quando você envenena a sua mente com pensamentos espirituais ruins, isso tem um poder sobre a sua vida. E esse poder acaba fazendo você ficar ou estagnado ou voltando para trás. Você quer viver isso? Então, você está disposto a prestar atenção nos seus pensamentos? Vamos abrir a Bíblia em Salmos 139. Salmos 139. Pessoal online, tenho certeza que o Vinícius vai passar o versículo para você. Ok. Então, Gina aí de Búzios, Deus te abençoe. Eu quero declarar sobre a sua vida que você possa prestar atenção nessa mensagem, em nome de Jesus. Tu conheces o meu assentar. Pode colocar? Salmo 139, 2. Tá? Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então, quando você entende que Deus conhece o teu pensamento, não adianta você achar que você pode se resguardar com uma caixinha, porque você está pensando, ora, se você decidiu entregar a tua vida a Deus, então logo os teus pensamentos são completamente percebidos pelo Senhor. E se você não está entregando os seus pensamentos ao Senhor, qual o veículo que Ele pode achar para ajudar você?
Quem já foi no lugar e estava ocupado? Você vai ao cinema, tem uma pessoa na sua cadeira. O que você faz? Senta em outra ou vai discutir com um cara no meio do filme que a cadeira é sua? Fala a verdade. Duvido que você não discuta. Isso aqui é minha. O pensamento está lá. A cadeira está ocupada, mas a cadeira é sua. Não é verdade? Você vai discutir, não vai? Vai, tranquilo. Ainda mais se for aquela poderosa no meio, né? Então, o pensamento, ele está ocupando um espaço e Deus não consegue entrar, Deus não consegue operar, porque você está lá, está ali pensando, e aquilo vai dar errado, e eu não consigo, e vai tudo dar errado, por que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo na minha vida? E às vezes, a batalha espiritual do nosso pensamento é tão forte que a gente fica completamente imerso em certezas que não são verdadeiras. Imerso. Você tem a certeza que você vai falhar, que tudo vai dar errado e você vai perder. Conhece pessoas assim? Você tem a certeza que aquela pessoa não vai ser curada e que vai dar tudo errado e você vai perder aquela pessoa. Você tem certeza que você não tem a capacidade de receber um milagre. Então, diante desse enxerto espiritual maligno na sua mente, como Deus pode operar em você? Porque a transformação precisa acontecer na sua mente. Você precisa acreditar que Deus pode mudar você. Mudar você de cidade, de lugar, de trabalho, de qualquer coisa. Amém? Deus pode. Mas você tem que deixar. Lembra da história do dentinho do meu filho? Olha lá. Fica agarrando. Não, aquele pensamento, não, ele tem que ser daquela forma. Não vai ser dessa forma, querida. Arranja outra forma. Então, o pensamento que você está determinando a ficar no seu coração pode fazer você sofrer muito. Então, você precisa largar esse pensamento. Você precisa entregar o seu pensamento. Você precisa entregar o seu pensamento a um lugar de Deus para que você tenha paz. Paz. A paz, ela é dada quando você passa a deixar de querer controlar as situações na sua mente. Você já viu um joguinho de game? Sua mente é assim. Então, fulano vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai acontecer isso, blim, 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 blim. Você fica lá nos seus pensamentos já, mudando todo o destino, fazendo todas as coisas, está assim, blá, 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 porém, nada acontece como você estava imaginando. Você não consegue determinar a reação das pessoas, você não consegue determinar nem a tua vontade de fazer ginástica de manhã. É difícil demais. Mas por isso você vai simplesmente deixar que aquele pensamento de que você não vai conseguir domine você? O que você faz? Muda o pensamento. Mas tá bom. Como você muda o pensamento? Como é que você muda o pensamento? Alguém pode me dizer como é que você pode mudar o pensamento? Quem falou fazendo o contrário? Muito bem, Ari. Exatamente isso. Tá bom, o pensamento está dizendo para você que aquela pessoa não presta e que ela não gosta de você. O que você faz? Vai lá dar um abraço nela. É forte demais. Mas muda tudo. Mas muda tudo. Porque que isso vai acontecer, e não sei o que, não sei o que lá, e se eu sair de casa, a chuva vai cair, meu cabelo vai diminuir, e eu não vou conseguir fazer mais nada na minha vida. O que você faz? Vai, pega a chuva, e vai falar, the hills are alive. Então você pega e decide. Eu acho que eu troquei a música. Não era essa? Então, aí você entende e pressiona a sua própria vida a um posicionamento de não deixar que os seus pensamentos ruins, passam a decidir as suas ações, dando nulidade a essas ações. Entende? Porque
Quando o pensamento ruim vem na sua mente e você anula qualquer atitude positiva ou pensamento positivo, o que você faz é que esse pensamento tem uma decisão comissiva, ela tem uma decisão de atitude. O pensamento negativo passa a ter uma decisão de atitude, de dominar a sua vida com aquela situação. São crimes comissivos e omissivos. Existe no Código Penal. Por que ela está falando isso? Porque um momento na sua vida você pode achar que ser omisso faz parte do dom natural que Deus te deu. Mas às vezes a sua omissão de não fazer o que você tinha que fazer, porque você sabia que você tinha que fazer, na verdade está levando você a um grande erro. Então o seu pensamento de não fazer nada, cuidado. Ele pode levar você a uma apostasia. Ele pode levar você a uma inércia que nem mesmo você aguenta. Porque depois vem a culpa da inércia. Sabe como é que é? Primeiro você arranja todas as desculpas para você ser inerte. Depois você fica culpado porque ficou inerte. Quem já pensou nisso? É assim. É isso. Então, o que a gente pode fazer com o nosso pensamento? O que a gente pode determinar quando a gente acorda de manhã? Quantos pensamentos você tem negativos? Talvez 10. 10, tá bom? 10 pensamentos. 10 negativos. A gente vai começar a trabalhar para diminuir. Amanhã você vai ter 9, tá? 1 você não vai deixar entrar, tá bom? Depois da manhã você vai ter 8. Porque 2 já ficaram de fora. Se no final, até domingo, louvor de novo, oração, se não for na igreja do Recreio, se você até domingo conseguir segurar os seus pensamentos de manhã e dominar a sua ansiedade e o seu medo, então Deus conseguiu fazer um grande milagre na sua vida. Amém? Tudo vai começar onde? Às vezes até dormindo você pensa errado, né? Não. Tem uns pensamentos que vêm no coração quando você está sonhando, misericórdia. Por último, eu queria só... Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão... E os teus pensamentos serão... Então, quando você confia no Senhor, quando você determina que o seu coração vai ficar diante do Senhor, as suas atitudes são contrárias aos pensamentos errados que você tem, as suas ações. Não, é isso que eu estou pensando, isso está errado, então eu vou pensar, eu vou me comandar a fazer o oposto de um pensamento errado. Então, o que acontece? Você faz a coisa certa, o que acontece? Os seus pensamentos serão estabelecidos. Deus vai provar para você que à medida que você faça a vontade dele, à medida que você enfrente as coisas espirituais que você está passando, tomando uma atitude positiva e fazendo o contrário do que o inimigo quer, você vai ver os seus pensamentos estabelecidos, porque você vai ver que Deus vai fazer. Amém?